Boa noite, 11 de abril de 2025, sejam bem-vindos nessa sexta-feira ao programa Espiritismo e Vida. Nós estamos hoje, na sexta-feira, nesse horário de 21h15, na série Reflexões Espíritas, e estamos estudando o livro Seara dos Médiuns, livro psicografado por Chico Xavier, de autoria de Emmanuel, e que estuda o livro dos médiuns. Hoje nós vamos voltar, então, numa reunião pública, lá no dia 27 de maio de 1960, quando a equipe de Chico, todos os trabalhadores, tanto encarnados quanto desencarnados, estudaram sobre a questão 285 do Livro dos Médiuns, que é o último item, o último item do capítulo 25, e fala de telegrafia humana. Então, sejam todos bem-vindos nessa noite de sexta-feira para esse estudo na nossa série Reflexões Espíritas, mas bom dia, boa tarde para todos aqueles que forem ver em outro momento, todos aqueles que verem, puderem compartilhar, curtir, é muito importante para o canal. Eu agradeço também a oportunidade de estar estudando o livro do Seara dos Médiuns, querendo ou não, a gente estuda o Seara dos Médiuns, mas também estudamos o livro dos médiuns, como já iremos começar aqui com o livro dos médiuns, e agradeço muito a oportunidade de participar. Quem está vendo a primeira vez tem os estudos, hoje a gente está na lição 38 e vamos até quase a lição 60, então participem conosco desse estudo, vários expositores estão aqui na sexta-feira para dar essas boas-vindas e estudarmos, o livro dos médiuns, essa segunda obra básica das 5 obras básicas. Então, a gente começa com a questão 285 do Livro dos Médiuns, que vai falar de telegrafia humana. Evocando-se reciprocamente, poderiam duas pessoas transmitir de uma a outra seus pensamentos e corresponder-se? Kardec, então, pergunta sobre a telegrafia humana. E ele já tinha conversado sobre isso no Livro dos Espíritos, na parte segunda, no capítulo 8, da emancipação da alma, quando ele fala da transmissão oculta do pensamento, Ele pergunta, como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas tenham instantaneamente a mesma ideia? E aí ele diz, são dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos respectivos, embora sem estarem adormecidos seus corpos, sem estar desdobrado. E ele pergunta, podem os espíritos comunicar-se estando completamente despertos os corpos? Aí os espíritos dizem, o espírito não se acha encerrado no corpo, como numa caixa. Irradia por todos os lados. Segue-se que pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo em estado de vigília, se bem que mais dificilmente. Então, a gente vê que no Livro dos Espíritos, Kardec trabalha a transmissão oculta do pensamento, e aqui no Livro dos Médiuns ele vai falar da telegrafia humana, a questão 285, vamos ler de novo. Evocando-se reciprocamente, poderiam duas pessoas transmitir de uma a outra seus pensamentos e corresponder-se? Certamente. E essa telegrafia humana será um dia um meio universal de correspondência. Olha o quanto evoluiu a correspondência de 1860 para onde nós estamos. Estamos aqui numa correspondência, online. Eu estou em Lavras, Minas Gerais, sul de Minas. Quantas pessoas, do Brasil e do mundo vão estar vendo esse vídeo? Se falasse isso na época, a antiga, como é que a gente poderia acreditar, que as pessoas poderiam, Se alguém entrar na sala aqui agora online, consegue participar do estudo, do trabalho, a gente consegue enviar esse vídeo, Então, olha como que meios universais de correspondência a gente tem, o WhatsApp, as redes sociais, o YouTube, mas a gente vai ter sem essas ferramentas, E aí é um meio universal de correspondência. Mas por que ela ainda não é praticada? Kardec pergunta, desde já, por que ela já não é praticada? É praticável para certas pessoas, mas não para toda a gente. Preciso é que os homens se depurem, a fim de que seus espíritos se desprendam da matéria, e isso constitui uma razão a mais para que a evocação se faça em nome de Deus.
Até lá, continuará circunscrita às almas de escol, almas elevadas, almas de escol e almas desmaterializadas, o que raramente se encontra nesse mundo, dado o estado dos habitantes da Terra. Então, a Terra, como local ainda não tão evoluído, as almas ainda são muito materializadas, a gente precisa ainda ter almas desmaterializadas e precisamos ter almas de escol, termos uma envergadura moral. Então, por isso que ela ainda é restrita a poucas pessoas. Precisa que os homens se depurem, a gente precisa se depurar, a fim de que a gente consiga se desprender da matéria, e isso constitui uma razão a mais para que a evocação seja feita em nome de Deus. Até lá, essa telegrafia humana que existe, ela é própria dos mundos elevados, essa telegrafia humana, aqui na Terra, fica circunscrita a almas de escol e desmaterializadas, e isso ainda é muito raro aqui na Terra. Então, vamos entender qual que é esse meio, né? Se um dia será o meio universal de correspondência, como fazê-la, né? Nós vamos ler o livro dos médios, o livro Seara dos Médios, para ver o que Emmanuel traz, e depois a gente vem com outras obras para a gente enriquecer mais uma parte que eu achei muito interessante do texto. Eu vou ler o texto aqui no celular, eu não tenho o livro físico nesse momento. Então, o capítulo 38 chama Faixas, Seara dos Médiuns, Emmanuel, o autor espiritual, Chico Xavier, o médium. Nós já falamos, né, que é uma reunião pública de 27 de maio de 1960, e a questão que inspirou esse texto é a questão 285, que a gente acabou de ler, do Livro dos Médiuns. Que diz Emmanuel? Comunicação espiritual não é privilégio da organização mediúnica. Então, nós aprendemos aqui que existe um médium que tem uma organização mediúnica que se radica no corpo físico, onde ele tem, então, um preparo, uma aptidão para a mediunidade, para a comunicação com os desencarnados. Nós já estudamos aqui a perda e suspensão da mediunidade, vários assuntos, porque estamos aqui já no meio do livro, né? Então, para quem interessou, volte lá, né, para ver os outros estudos. Então, a gente já entendeu aqui que comunicação espiritual não é privilégio da organização mediúnica. Por quê, diz Emmanuel? Porque o pensamento é um idioma universal. E compreendendo-se que o cérebro ativo é um centro de ondas em movimento constante, estamos sempre em correspondência com o objeto que nos prende a atenção. Estamos sempre em ondas, né? O nosso cérebro é um centro de ondas em movimento constante, estamos sempre em correspondência com o objeto que nos prende a atenção. Todo espírito, na condição evolutiva em que nos encontramos, é governado essencialmente por 3 fatores específicos. Então, nós temos um tripé, um triângulo de forças, e é isso que eu queria depois, no final, a gente refletir um pouquinho mais. Mas o Emmanuel diz assim, a experiência, o estímulo e a inspiração. Então, 3. A experiência é o conjunto de nossos próprios pensamentos. O estímulo é a circunstância que nos faz pensar, que nos impele a pensar. E a inspiração é a equipe dos pensamentos alheios que aceitamos ou procuramos. Então, experiência, os nossos próprios pensamentos. Estímulo é a circunstância que vai falar, opa, né, eu pensei nisso, porque veio um estímulo. E tem a inspiração, que é a equipe de pensamentos alheios, a gente é inspirado. Tem pensamentos alheios que a gente aceita, ou a gente procura. Então, a mesma coisa, a gente aceita e procura ao mesmo tempo. Então, isso que a gente depois vai trabalhar, esse tripé. Experiência, estímulo e inspiração. O Emmanuel vai seguindo, né, dando os exemplos dele, né? Tanto quando te vês compelido diariamente a entrar na faixa das necessidades do corpo físico, pensando, por exemplo, na sua alimentação, na sua higiene, és convidado incessantemente a entrar na faixa das requisições espirituais que te cercam. Então, nós temos requisições materiais. Gente, eu já tomei banho hoje, que horas eu vou tomar banho, o que eu vou alimentar, que horas que eu vou escovar meu dente, que horas que eu vou fazer minha comida. Então, tem necessidades do corpo físico, alimentação e higiene.
Mas também nós temos requisições espirituais que nos cercam, e a gente vai entrar na faixa delas. Como? Um livro, o momento esse agora, né, do YouTube, uma série que a gente segue nessas várias redes de comunicação, né? Um livro, uma página, uma sentença, uma palestra, uma visita, uma notícia, mas pode ser uma distração, ou qualquer pequenino acontecimento que te parece sem importância. Pode representar silenciosa tomada de ligação para determinado tipo de interesse ou de assunto. Então, pode plugar, né? Pode ligar na tomada. Então, ó, livro, página, sentença, palestra, uma visita, uma notícia, uma distração ou qualquer pequenino acontecimento que te parece sem importância pode representar uma silenciosa tomada de ligação. É no silêncio. É no silêncio que eles vão cultivando os nossos pensamentos. E aí liga, e aí desperta você para um interesse. Geralmente, toda criatura que ainda não traçou um caminho de sublimação moral a si mesmo, olha que questão interessante de Emmanuel. Será que nós estamos traçando um caminho de sublimação moral a si mesmo? Nós temos um roteiro espiritual, nós temos um caminho que a gente quer realmente não estar no mundo a passeio, a gente quer realmente entender que aqui é uma oportunidade única, que a gente tem que sublimar, que nós tivemos, né, temos tutores que nos avalizaram a nossa vinda à Terra, nosso planejamento reencarnatório, nós vamos prestar contas do tempo, da energia despendida, das oportunidades que nós santificamos, no trabalho que realizamos. Então, existe um caminho de sublimação moral. A gente conhece ele, a gente traça ele, a gente tem isso. Senão, a gente vai ficar igual o Emmanuel diz aqui, um viajante entregue ao mar, no sabor das ondas. Como diz Alice, né? Para quem não sabe o caminho, qualquer caminho é válido, Alice no País das Maravilhas, né? Ela não tinha um caminho traçado, então qualquer caminho eu vou. Mas qual caminho? Né? Quais? Então, nós estamos aqui porque Jesus já nos traçou um caminho. Quando Jesus se despede temporariamente, né, dos discípulos, mas traça lá toda a oração, todo o planejamento para os discípulos, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, nós temos esse caminho. Jesus veio justamente para fazer o caminho para a gente, para deixar ele pronto. E ele falou, aquele que quer vir, né, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, quando a gente não traçou esse caminho, a gente vai ficar ao sabor do mar, das ondas. Para onde que vai me levar? Né? Ao qual porto nós vamos atracar? Então, Emmanuel diz, nós vamos receber variados apelos nascidos do campo mental, de todas as inteligências encarnadas e desencarnadas que estão afinadas contigo. Aí vem o que são dessa existência, de existências passadas, né, de tudo que a gente está movimentando. O nosso cérebro ativo, como ele diz no começo. Nós temos um cérebro ativo, que é um centro de ondas em movimento constante. A gente sempre está correspondendo com coisas boas ou ruins. Então, nós vamos receber variados apelos nascidos do campo mental de todas as inteligências encarnadas e desencarnadas que se afinam contigo, tentando influenciar-te através das ondas inúmeras em que se revela a gama infinita dos pensamentos da humanidade. Uma humanidade que nós temos raros espíritos de escola desmaterializados que conseguem comunicar com o pensamento, que é o Emmanuel, o Kardec e os espíritos dizem, a telegrafia humana. Temos almas ainda imperfeitas, almas endurecidas, almas em condições medianas, almas buscando evolução. Então, nesse emaranhado, a gente tem uma gama infinita de pensamentos da humanidade. Mas se busca o Cristo, não ignoras em que altura lhe brilha a faixa. Então, que faixa? Qual a faixa eu estou sintonizando? Existem inúmeros apelos. Receberemos variados apelos, nascidos do campo mental de todas as inteligências encarnadas e desencarnadas. Para cada encarnado, né, são 3 desencarnados que estão aqui, né, vivendo na ambiência espiritual terrena.
Todos eles estão tentando influenciar-te através de ondas inúmeras, em que se revela a gama infinita dos pensamentos da humanidade. Mas se busca o Cristo, não ignoras em que altura lhe brilha a faixa. Então, com a bússola do Evangelho, nós sabemos perfeitamente onde se localiza o bem e o mal. Então, estamos traçando um roteiro de elevação espiritual, como ele diz aqui no começo. Estamos buscando, né, um movimento constante, como é que é? Eu perdi aqui onde ele fala. Nós estamos traçando um caminho de sublimação moral a si mesmo. Se estamos com a bússola do Evangelho. Estamos buscando o Cristo Jesus. E aí a gente vai saber em que altura brilha a nossa faixa. Com a bússola do Evangelho, sabemos perfeitamente onde se localizam o bem e o mal. Razão porque, dispondo todos nós do leme da vontade, o problema de sintonia corre por nossa conta. É uma potência da alma a nossa vontade. E ele tem um leme, né? Que é onde a gente vai girando ali o leme para onde ele vai. Então, nós dispomos todos nós do leme da vontade. O problema de sintonia corre por nossa conta. Onde que nós estamos sintonizando? Então, vejam que o Emmanuel, ele coloca 3 situações aqui. Ele coloca a experiência, que é o conjunto de nossos pensamentos, ele coloca o estímulo, que é a circunstância que nos impele a pensar, e coloca a inspiração, que é a equipe de pensamentos alheios que nós aceitamos ou procuramos. Então, pensamentos, a primeira, a experiência, o conjunto de nossos próprios pensamentos. Para quem lê muito Emmanuel, ainda mais a série Fonte Viva, o Pão Nosso, para mim, eu acho clássico o capítulo 15, que fala de pensamentos, buscando uma passagem, né, da carta de Paulo aos Filipenses, quando Paulo de Tarso resume, quanto ao mais, quer dizer, resumindo, meus irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, ele diz aqui que todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo viveram antes de tudo na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. O Evangelho consubstancia o roteiro generoso, para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior. Então, ele diz aqui que renovar pensamentos não é uma tarefa tão fácil como parece. Se nós temos, então, como roteiro esse triângulo de forças, a experiência, que é o conjunto de nossos pensamentos, então, os nossos pensamentos, a gente renovar não é fácil. Por quê? Porque demanda muita capacidade de renúncia, profunda dominação de si mesmo, qualidades que o homem não consegue alcançar sem o trabalho e o sacrifício do coração. É por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que melhorou o pensamento. Então, eu falo de uma forma bonita, embelezada, o vocabulário rico, como se eu estivesse pensando só em coisas elevadas. Mas, no instante de recapitular, pela repetição das circunstâncias, as experiências redentoras, encontramos de novo análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente. Quais fantasmas ocultos? Então, a gente imagina que é falar. E aí eu estou pensando bem, mas não. Então, pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas aquele objetivo formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidado especial para o esforço de continuidade ou de extinção, se você não está pensando numa coisa boa. Então, nós precisamos pensar que conjunto de pensamentos é esse e entender que sublimar esses pensamentos não é algo em que a gente faça somente modificando como falar. Não. A gente precisa, né, cuidados para que esse pensamento realmente dê continuidade. E realmente, então, renovar pensamentos não é tão fácil. Então, o que tem que ser esse conjunto de pensamentos? O Paulo de Tarso dá aqui, ó.
É verdadeiro? É justo? É honesto? É puro? É amável? É de boa fama? Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, quando a gente for realmente fazer esse conjunto de nossos pensamentos, amarrar esse conjunto nessa maletinha de pensamentos, que é a nossa experiência, a gente tem que lembrar da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. A gente está pensando em tudo que é amável, belo, justo, bom, tem louvor, tem virtude, é de boa fama? Então, pensa nisso. Mas você tem que estar sempre esforçando para dar continuidade. Não é só falar, é pensar. Exige renúncia e profunda dominação de si mesmo. Então, o conselho de Paulo aos Filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderem compreender-lhe a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando em cada dia, terão encontrado a divina equação. Cultivar em cada dia. Pai nosso que estais no céu, né? Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. É todo dia. Porque vem depois o estímulo, que é a circunstância que nos impele a pensar. São as questões do cotidiano. Né? Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque a todo momento vem circunstâncias que vão nos convidar a pensar, justamente a criar, né? Pensar é criar. Então, o Emmanuel, nesse livro, Palavras de Vida Eterna, no capítulo 150, também trazendo a inspiração de Paulo, só que agora aos coríntios, aos amigos da cidade de Corinto, ele diz, eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Então, ele diz que tem muitas instâncias da vida e oportunidades para a alma. Várias circunstâncias chegam e elas nos servem de estímulos para que a gente cultive os valores do espírito, para que nos estimule, como diz Emmanuel aqui, a nos pensar em coisas para o bem, para a gente acessar essa faixa do Cristo com a bússola do Evangelho. Então, por exemplo, saúde. A gente está vivendo um momento de saúde. O que isso nos estimula? A edificar? Veio a moléstia, veio a doença, qual o estímulo? Aprimoramento. A juventude nos estimula a preparar, enquanto a madureza nos estimula a termos juízo. Se vem um momento e é o estímulo de prosperidade, vamos construir. Se é um momento de penúria, vamos ser diligentes. Se vem um momento, né, vem uma circunstância, uma ocasião de êxito, qual a construção que nós vamos fazer para o valor do espírito? O êxito nos estimula o quê? A serviço. Mas pode vir um fracasso. Vem uma ocasião para o espírito que é o fracasso. Isso nos estimula a quê? A experiência. O fracasso vai nos dar uma experiência que a gente não vai querer repetir, viver, reviver. A direção é o estímulo para o exemplo. A subalternidade para a cooperação. O regozijo é o estímulo para a prudência e a tristeza o estímulo para a coragem. A liberdade, a ocasião em que nós temos liberdade, é o estímulo para a disciplina. A ocasião do compromisso, o estímulo para a fidelidade. A ocasião do casamento é o estímulo para o aprendizado. Se é o celibato, é o estímulo para a abnegação. Se é a ocasião do trabalho, dever. Se a ocasião é repouso, aproveita. Esse é o estímulo do proveito. Mas é hora de trabalhar? É o estímulo do dever. As mais diversas situações do cotidiano expressam a vinda de momento adequado para que venhamos realizar o melhor. E com isso a gente cria o nosso estímulo, que é a circunstância que nos impele a pensar. Nós vamos praticar, nós vamos obrar, nós vamos trabalhar, nós vamos ter fidelidade no compromisso, aprendizado no casamento, mas isso tudo a gente está pensando antes. Toda a obra que aconteceu viveu antes no pensamento da criatura. Então, por isso que eu achei interessante esse capítulo, né? Sempre agora o capítulo 150, porque as mais diversas situações do cotidiano expressam a vinda de momento adequado para que venhamos a realizar o melhor. Não te ponhas assim a aguardar o futuro para atender à procura da verdade e à lavoura do bem. É hoje. Eia agora.
o dia da salvação, diz Paulo aos Coríntios. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Então, o apóstolo Paulo, profundo conhecedor das necessidades humanas, indica acertadamente o tempo da elevação espiritual como sendo agora. E olha como inúmeras situações, inúmeras ocasiões são estímulo para cultivarmos valores do espírito. É o que a questão, o capítulo 150 desse livro nos traz. E para encerrar, é experiência, estímulo e inspiração. Inspiração é a equipe de pensamentos alheios. Aí são o que os outros nos fazem pensar, nos inspiram. A gente aceita, a gente procura, como é que tá? E aí nós temos, né, o belíssimo livro Roteiro também de Emmanuel, Chico Xavier, ficamos, né, tudo com Emmanuel e Chico, né, e Allan Kardec nesse estudo. A mente, aí é o capítulo, desculpa pessoal, capítulo 26, chamado Afinidade, o roteiro tem 40 capítulos, é um dos livros que eu acho mais sublime, de Emmanuel e Chico. Para encerrar, então, a mente, em qualquer plano, emite e recebe, dá e recolhe. Então, a gente está sempre emitindo e recebendo, dando e recolhendo, renovando-se constantemente para o alto destino que lhe compete atingir. Estamos assimilando correntes mentais de maneira permanente. Então, a gente ingere pensamento. Come, ingere. A cada instante, projetando em torno de nossa individualidade as forças que acalentamos em nós mesmos. Então, cada um de nós tem, né, uma ambiência, quando a gente fala, né, uma nuvenzinha que nos acompanha, a nossa aura, né, que tem pessoas estudiosas da ciência que fotografam a nossa aura, né, dupletério, né, como diz André Luiz. Então, nós estamos ingerindo pensamentos, projetando em torno de nossa individualidade as forças que acalentamos em nós mesmos. Por isso, quem não se habilite a conhecimentos mais altos, por isso que a gente está falando qual faixa a gente está acessando, se a gente acessa a faixa do Cristo, se temos a bússola do Evangelho, se temos um rumo, um roteiro traçado do nosso aprimoramento moral, aí a gente sabe o que a gente está buscando, a gente tem esse roteiro. Então, por isso, quem não se habilite a conhecimentos mais altos, quem não exercite a vontade para sobrepor-se às circunstâncias de ordem inferior, padecerá invariavelmente a imposição do meio em que se localiza. É como Emmanuel no Seara dos Médios, ele falou do mar. As ondas vão nos levando para lá e para cá. Você não sabe para onde você quer ir. Norte, sul, leste, oeste, nordeste, noroeste, centro-oeste, a gente não sabe. E aí, o que acontece? A gente é afetado pelas vibrações de paisagens, pessoas e coisas que nos cercam. Se a gente se confia às impressões alheias de enfermidade e amargura, apressadamente se nos altera o tônus mental. Olha, a gente fala de tônus muscular, né? Temos que fazer a musculação, temos que ter vitalidade, massa magra, temos que, né, ter força para sustentar os músculos, os ossos, né? Mas a gente já parou para pensar no tônus mental? Se nós nos confiamos às impressões alheias de enfermidade e amargura, apressadamente isso nos altera o tônus mental, inclinando-nos à franca receptividade de moléstias indefiníveis. Se nos devotamos ao convívio com pessoas operosas e dinâmicas, encontramos valioso sustentáculo aos nossos propósitos de trabalho e realização. Então, a gente convive com pessoas operosas, dinâmicas, aquilo nos dá aquele up, né, como se fala hoje. Princípios idênticos regem as nossas relações uns com os outros, encarnados e desencarnados. Conversações alimentam conversações, pensamentos ampliam pensamentos. A gente se demora com quem se afina conosco, né? Muitos, não estou gostando desse estudo. Já saiu, não fica. Porque não se demora, porque a gente tem afinidade com o espiritismo, com o evangelho, com essas questões, né, da mediunidade. Então, às vezes a gente, não gosta mais de coisas mais religiosas, estudos do evangelho, então a gente se demora com quem se afina conosco. Falamos sempre ou agimos sempre pelo grupo de espíritos a que nos ligamos. Nossa inspiração está afiliada ao conjunto dos que sentem como nós, tanto quanto a fonte está comandada pela nascente.
Somos obsediados por amigos desencarnados ou não somos obsediados? E sim, somos auxiliados por benfeitores de conformidade com a nossa condição mental. Né? Você não consegue que o Cristo consiga acessar nossa mente se a gente não tem esse tônus mental, se a gente não está buscando isso. Daí o imperativo de nossa constante renovação para o bem infinito. Trabalhar incessantemente é nosso dever. Servir é elevar-se. Aprender é conquistar novos horizontes. Amar é engrandecer-se. Trabalhando e servindo, aprendendo e amando, a nossa vida íntima se ilumina e se aperfeiçoa, entrando gradativamente em contato com os grandes gênios da imortalidade gloriosa. Então, a inspiração, que é essa equipe de pensamentos alheios que a gente aceita e procura, é o que Emmanuel está dizendo aí, ó, é imperativo de nossa constante renovação para o bem infinito. Então, servir é elevar-se, aprender é conquistar novos horizontes, amar é engrandecer-se. Então, nós temos que buscar isso, buscar essa espiritualidade, esses grandes gênios da imortalidade gloriosa, é possível a todos nós, cada um de nós. Mas a gente tem que fazer esses 3 passos. Primeiro, precisamos da experiência, né, o conjunto de nossos pensamentos. Ao mesmo tempo, com isso, vem estímulos e ocasiões no nosso dia a dia, nas questões do cotidiano que nos convidam, né, a pensarmos, agirmos, falarmos, fazermos, né? Como a gente deu exemplo, vem a saúde, é um momento de experiência, vem o momento da doença, é um momento de experiência, vem a saúde, é um momento de agirmos, né? Isso que o Emmanuel vai fazendo um paralelo, né, com coisas que a gente pode dizer que são boas e ruins, né? Vem o fracasso, mas vem o êxito, né? Vem o casamento, vem o celibato, vem a saúde, vem a doença. Mas todos são momentos, né? São ocasiões para a gente, né? Sublimar, que é o estímulo, a circunstância que nos impele a pensar. E a gente tem a inspiração, que é essa equipe de pensamentos alheios que a gente aceita ou procura, e que aí aqui no roteiro, afinidade, né? Nos mostra claramente aqui, mostrando, né? Quem não se... A gente está ingerindo pensamentos a todo momento. Quem não está habilitado a conhecimentos mais altos, quem não tem uma vontade para buscar a faixa do Cristo, a gente vai ficar padecendo as injunções do meio. Mas nós não queremos isso. Nós queremos brilhar a nossa luz, nós queremos acessar a companhia, a devoção, partilharmos, né, da convivência com os anjos, com os gênios gloriosos da imortalidade. Basta, né, de tantas reencarnações e reencarnações inferiores no planeta Terra ou em mundos afins, onde a gente fica muito preso à materialidade, aos sofrimentos, à angústia, à ansiedade. Nós não somos. Nós somos criaturas de Deus, somos seres perfectíveis, trazemos um germe da perfeição. E o Cristo já nos disse, brilhe a vossa luz. Então, que a gente busca essa faixa do Cristo, essa bússola do Evangelho, para a gente brilhar a nossa luz, para a gente estar numa faixa iluminada, para a gente comunicar com as pessoas na telegrafia humana, né, de pensamento a pensamento. Almas sublimes, almas de escol. É isso que a gente está buscando. Dia a dia, a cada dia basta o seu mal. Não nos deixeis cair em tentação e nos livrai-nos do mal. É a cada dia a gente santificar a oração do Pai Nosso. Em nossos dias, em nosso ato, pensamento, na nossa convivência, onde a vida nos encaminha. Família, sociedade, amigos, trabalho, onde estivermos. Que a gente floresça onde a gente está sendo semeado. Uma boa noite a todos, agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade desse trabalho. Continuamos com o Seara dos Médiuns, toda sexta-feira, nesse programa abençoado, Reflexões Espíritas, estudando o livro Seara dos Médiuns. Todos aí convidados a estar conosco nesse estudo. Uma boa noite e até o nosso próximo encontro. Fiquemos com Deus.